Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A vitória mal havia sido confirmada no apito final, e Abel Ferreira já surgia no centro das atenções. Com o semblante firme e a voz embargada de convicção, o técnico do Palmeiras não hesitou em soltar uma declaração que gerou mais impacto do que o próprio placar da partida. Sempre trabalhamos para a vitória, disparou, em tom desafiador, como se respondendo diretamente às críticas que pairam sobre seu estilo, suas escolhas e até mesmo sobre o desempenho recente do Verdão. A frase ressoou como um recado, não só para a imprensa, mas para o ambiente interno do clube. A fala de Abel dividiu opiniões. De um lado, os defensores do treinador exaltaram o espírito competitivo e a dedicação que o português exige de seus comandados. De outro, críticos viram na declaração um gesto de arrogância, uma espécie de escudo para esconder as oscilações que o time vem apresentando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Palmeiras ocupa a 6ª colocação, com desempenho instável fora de casa e dependência excessiva de alguns nomes. Mesmo com a vitória, a atuação do time esteve longe de ser brilhante. O placar apertado refletiu mais a fragilidade do adversário do que uma performance dominante. Ainda assim, Abel fez questão de exaltar o trabalho realizado nos bastidores. Para ele, as vitórias são construídas no dia a dia, no suor dos treinos, na preparação mental e na resiliência frente às críticas. A frase dita em tom seco teve o peso de um manifesto. Os repórteres presentes tentaram arrancar mais detalhes, esperando talvez uma explicação tática ou algum comentário sobre o desempenho individual de certos jogadores. Mas Abel preferiu manter o foco em sua mensagem principal, o comprometimento da equipe com a vitória. O torcedor pode não ver, mas tudo o que fazemos aqui é para vencer. Nem sempre dá certo, mas a intenção é clara, disse ele, encerrando a coletiva com pressa. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Parte da torcida aplaudiu a postura combativa do técnico, enquanto outra parcela levantou questionamentos sobre os resultados recentes e as limitações do elenco. Não é de hoje que Abel divide opiniões no Allianz Parque. Seus méritos são indiscutíveis, mas o desgaste natural de temporadas consecutivas e cobranças cada vez mais intensas começam a pesar. Internamente, a declaração também causou desconforto. Há quem veja na fala de Abel uma tentativa de blindar o elenco de críticas, mas também há quem enxergue um sinal de tensão crescente. A diretoria tem cobrado mais consistência e vê com preocupação a dificuldade do time em manter uma sequência convincente no Brasileirão. Em 2025, o clube que há pouco dominava a América do Sul agora tenta, a duras penas, manter-se entre os primeiros colocados do cenário nacional. A fala de Abel também trouxe à tona uma questão recorrente. Até onde vai sua permanência? Embora tenha contrato até o fim da temporada, rumores de propostas do exterior voltaram a circular. Com o time sem brilhar e enfrentando desconfiança, cada declaração do treinador vira combustível para especulações. O próprio Abel já admitiu em outras ocasiões que sente o peso do cargo e que, por vezes, pensa em parar. Curiosamente, a vitória que motivou a declaração de Abel foi marcada por erros defensivos e uma postura reativa, o que contrasta com o discurso de domínio e preparação. O Palmeiras cedeu espaço, sofreu pressão, mas foi cirúrgico nas oportunidades que teve. Não se tratou de uma exibição de gala, mas de uma vitória pragmática, do tipo que agrada ao treinador, mas não necessariamente ao torcedor. Abel Ferreira nunca se preocupou em ser unanimidade. Seu estilo intenso, seu comportamento à beira do campo e suas entrevistas diretas fazem parte de um pacote que conquistou títulos, mas que também impôs um ritmo exaustivo ao clube. No momento em que o time busca reencontrar sua melhor versão, cada palavra dita por ele ganha contornos de análise profunda. O ambiente nos bastidores do Palmeiras é de alerta. Apesar do apoio institucional ao treinador, há uma percepção clara de que os resultados precisarão vir com mais regularidade. A pressão, que parecia ter se dissipado após anos de conquistas, voltou a rondar o Allianz Parque com força. E Abel sente isso. A entrevista pós-jogo foi mais um exemplo de como ele tenta, a seu modo, controlar a narrativa.
As palavras "sempre trabalhamos para a vitória" ecoam como uma cobrança, talvez não só ao elenco, mas à estrutura como um todo. Abel sempre foi detalhista, meticuloso, e sua declaração sugere que há quem esteja duvidando desse processo. Ao mesmo tempo, revela que o próprio técnico não está alheio às críticas, mesmo quando evita mencioná-las diretamente. No vestiário, segundo relatos, o clima era de alívio. A vitória trouxe 3 pontos, mas não afastou os questionamentos. Jogadores experientes tentaram reforçar o discurso do treinador, falando em união e entrega, mas a sensação é de que o grupo sente um momento turbulento. A cobrança da torcida tem aumentado, e a paciência já não é a mesma dos tempos de glórias recentes. Enquanto o Palmeiras se prepara para a próxima rodada, a fala de Abel segue reverberando. É o tipo de declaração que marca uma fase, define o clima e condiciona os próximos passos. Se os resultados não vierem, será usada contra ele. Se vierem, será lembrada como um ato de liderança. No futebol, tudo é relativo ao placar seguinte. O desafio de Abel Ferreira agora é simples e brutal: transformar palavras em sequência de vitórias. A margem de erro diminuiu, o discurso endureceu, e o elenco precisará responder em campo. O torcedor observa tudo com desconfiança, dividido entre a gratidão pelo passado recente e a frustração com o presente inconsistente. Vocês não entendem, nós sempre trabalhamos para a vitória. A frase, dita com um misto de desabafo e provocação por Abel Ferreira após o triunfo do Palmeiras, incendiou os bastidores do futebol brasileiro. Mais do que uma simples resposta a perguntas da imprensa, a declaração do treinador português expôs a tensão acumulada nos corredores da academia de futebol e reforçou, uma vez mais, sua personalidade intensa e seu estilo direto de liderar. O tom foi firme. A expressão, carregada. Não era só sobre o jogo. Era sobre tudo o que vinha sendo dito nos últimos dias. Abel não costuma fugir das câmeras quando sente que há uma injustiça no ar. E dessa vez, depois de uma sequência de críticas sobre o desempenho do time em campo, ele decidiu dar o recado. O Palmeiras venceu, mas o discurso pós-jogo virou o centro das atenções. A frase "sempre trabalhamos para a vitória" não foi apenas uma defesa de sua equipe. Foi também uma acusação velada aos que duvidam do projeto, da intensidade dos treinos, do comprometimento do elenco. A provocação de Abel chega no momento em que o Palmeiras, mesmo ocupando posições medianas no Campeonato Brasileiro de 2025, enfrenta pressão interna e externa. A torcida está inquieta. Os números no ataque caíram em comparação às últimas temporadas. E os adversários, percebendo a instabilidade, cresceram. Mas, mesmo assim, a vitória veio. E com ela, o treinador decidiu marcar território. O jogo não foi brilhante, mas teve raça. Teve entrega. E, para Abel, isso é mais importante que qualquer espetáculo estético. Vocês querem show ou querem resultado? Ele rebateu a um repórter. A resposta soou como um tiro no vácuo de um futebol que ainda luta para entender se prefere vencer bonito ou apenas vencer. Para o português, o essencial é simples: ganhar. Sempre. Desde que chegou ao clube, Abel Ferreira fez história. Conquistou títulos, quebrou paradigmas, calou críticos. Mas, em 2025, o cenário mudou. Os resultados já não são tão frequentes, os erros parecem mais expostos, e a sombra das conquistas passadas começa a perder força frente ao presente turbulento. Ainda assim, o técnico mantém sua convicção: o trabalho é contínuo, a luta é diária, e o objetivo segue sendo vencer. Nos bastidores, a diretoria dividida tenta blindar o elenco. A declaração de Abel, embora vista por alguns como um recado à imprensa, foi interpretada por outros como uma alfinetada interna. Há quem diga que o treinador não está satisfeito com o apoio que vem recebendo. Ele cobra, exige, incomoda. E nem todos estão preparados para lidar com esse nível de intensidade. A verdade é que o Palmeiras, hoje, não é o mesmo dos anos anteriores. A base ainda é sólida, o elenco ainda é competitivo, mas falta brilho. Falta aquele algo a mais que transformava jogos medianos em vitórias memoráveis. E talvez por isso a frase de Abel tenha sido tão incisiva: ele quer deixar claro que, mesmo sem encantamento,
a vontade de vencer continua intacta. A torcida, dividida, reagiu de forma mista nas redes sociais. Alguns exaltaram a postura do comandante, dizendo que sua paixão pelo clube segue inabalável. Outros criticaram o tom, interpretando as palavras como uma forma de fugir das responsabilidades e camuflar as falhas do time. A polêmica estava lançada. E, como sempre, polarizou. Dentro de campo, o desempenho do time ainda levanta dúvidas. A defesa, antes referência, tem cedido mais espaços. O meio-campo perdeu intensidade. E o ataque, que já foi temido, parece previsível. Mas, para Abel, o que importa é a entrega. E ele voltou a repetir: o torcedor pode ter certeza, aqui ninguém entra em campo para perder. A frase poderia soar como clichê na boca de outro treinador. Mas dita por Abel, com os olhos apertados e os punhos cerrados, carrega peso. Carrega a cobrança. Carrega a frustração de quem vê o esforço diário ser colocado em dúvida por analistas de plantão. E carrega, acima de tudo, o desejo de provar que ainda é possível dar a volta por cima. Nos corredores da academia, o clima é de alerta. A vitória deu fôlego, mas o calendário é cruel. Em poucos dias, o Verdão terá novos desafios pela frente, e a margem para erro está cada vez menor. A declaração do treinador serviu, também, como um chamado à guerra. Ou estamos juntos, ou seremos devorados, ele teria dito no vestiário após o jogo. Em campo, jogadores como Rafael Veiga, Gustavo Gomes e Endrick têm alternado bons momentos com atuações apagadas. A oscilação tem sido a tônica da temporada. Abel sabe disso. E tenta, com sua retórica inflamada, manter o grupo unido e focado. Mas sabe também que o tempo da paciência no futebol é curto. E que a pressão, quando chega, não escolhe palavras. Apenas cobra. O Palmeiras ainda busca reencontrar sua melhor versão. No Brasileirão 2025, o time ocupa uma posição intermediária na tabela, longe da liderança, mas ainda com chances de reagir. As vitórias vêm aos poucos, mas a consistência parece distante. É nesse cenário que a fala de Abel ganha dimensão, ela é tanto um protesto quanto um apelo. Se vocês soubessem o que fazemos aqui dentro, entenderiam o que é vencer. A frase, dita no fim da coletiva, foi como uma cortina se fechando. Ficou no ar. Forte. Pesada. E ecoando por todo o ambiente esportivo nacional. Abel Ferreira, mais uma vez, escolheu o confronto em vez da conveniência. E o futebol brasileiro, mais uma vez, se curva à sua intensidade. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A vitória foi suada, mas a coletiva de imprensa incendiou os bastidores do futebol nacional. Após mais um triunfo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2025, Abel Ferreira soltou uma frase que reverberou muito além do Allianz Parque: sempre trabalhamos para a vitória. À primeira vista, uma declaração protocolar. Mas o tom usado, o contexto da pergunta e o acúmulo de críticas ao estilo do Verdão transformaram a frase em munição para debates acalorados. O técnico português, conhecido por seu temperamento e pela postura direta, mais uma vez deixou claro que não tolera insinuações sobre a entrega ou a ambição da equipe. O Palmeiras venceu, mas não convenceu a todos. A torcida, dividida entre os que reconhecem os resultados e os que criticam o desempenho, teve mais um capítulo para digerir. A partida, marcada por um futebol pragmático e de poucas chances criadas, terminou com o placar mínimo. Abel, ao ser questionado sobre a falta de brilho, rebateu com firmeza: não estamos aqui para dar espetáculo. Estamos aqui para ganhar. E ganhamos, disparou. Nos corredores do Allianz, o clima era de alívio por mais 3 pontos, mas também de inquietação. A declaração de Abel escancarou uma tensão latente entre comissão técnica, imprensa e até parte da torcida. Em tempos de exigência por futebol bonito, o treinador deixou claro que resultados falam mais alto. Futebol bonito é vencer. Jogar bem e perder não me serve.
Isso é conversa para quem nunca sentiu a pressão de estar no comando, completou, sem pestanejar. Com a vitória, o Palmeiras se manteve no G6 do Brasileirão 2025, ainda distante do líder, mas firme na briga por vaga direta na Libertadores. O desempenho oscilante durante a temporada tem alimentado dúvidas, e a cobrança tem aumentado. Abel, no entanto, parece blindado. Ele mantém a convicção de que o trabalho será recompensado, mesmo sem o apoio incondicional das arquibancadas. Essa não é a primeira vez que o português usa a coletiva como campo de batalha. Desde que chegou ao clube, em 2020, Abel transformou a sala de imprensa em extensão do campo. Entre elogios e explosões, ele nunca fugiu das perguntas, nem das polêmicas. E desta vez, não foi diferente. A frase "sempre trabalhamos para a vitória" soou para muitos como uma cutucada nos críticos, como quem diz, duvidaram de nós, mas vencemos de novo. Nos bastidores, alguns comentaristas esportivos apontaram que Abel vem se sentindo pressionado com um rendimento abaixo do esperado, mesmo com o time no topo da tabela. A sensação de que o Palmeiras joga no modo econômico tem incomodado até ex-jogadores do clube, que alegam falta de ambição ofensiva. A resposta de Abel, no entanto, mostra que o treinador não pretende mudar seu estilo. Internamente, a diretoria segue apoiando o comandante. Os números sustentam a continuidade do trabalho. Apesar das críticas, o Palmeiras tem uma das melhores defesas do campeonato e ostenta uma regularidade que poucos rivais conseguem manter. Para Abel, isso basta. Se querem espetáculo, vão ao teatro. Aqui, é futebol competitivo, disparou durante a coletiva. A frase ganhou as redes sociais e dividiu opiniões. Para os defensores de Abel, o técnico apenas reafirma sua filosofia vencedora. Para os críticos, a declaração reflete arrogância e falta de autocrítica. O que ninguém discute, porém, é a capacidade do treinador de mobilizar o elenco e entregar resultados. Mesmo com todas as críticas, o Palmeiras segue no topo do futebol brasileiro. A coletiva foi encerrada com clima tenso. Abel deixou a sala sem responder a última pergunta e ignorou parte da imprensa que o esperava na saída. A delegação embarcou no dia seguinte para mais uma rodada, e o treinador não quis mais tocar no assunto. Mas o estrago já estava feito. A frase virou manchete. O conteúdo virou pauta. E o clima esquentou. Torcedores organizados marcaram presença no CT na reapresentação do elenco. Alguns cobraram mais intensidade. Outros levantaram cartazes de apoio ao técnico. O ambiente oscilante reflete o momento do time, vitorioso, mas sob desconfiança. Uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo com os resultados na mão. Jogadores também foram questionados sobre a fala do comandante. Rafael Veiga defendeu Abel, ele fala o que sente. É um treinador transparente. Trabalhamos muito para cada vitória. Às vezes não sai bonito, mas a entrega está lá. Já Gustavo Gomes foi mais político, dizendo que a vitória é sempre o objetivo, e o grupo está unido. Enquanto isso, adversários observam com atenção. A instabilidade interna do Palmeiras pode ser um trunfo para concorrentes diretos na briga pelo título. Abel, porém, parece disposto a bancar sua postura até o fim. Ele acredita que os números estão do seu lado, e que os títulos conquistados falam mais alto que qualquer vaia ou crítica. O Palmeiras, de fato, tem números sólidos em 2025. Mesmo sem empolgar, é um dos melhores visitantes do campeonato, tem uma defesa consistente e ainda luta nas competições de mata-mata. Para Abel, isso é suficiente. O técnico acredita que o futebol moderno exige eficiência, não espetáculo. E com isso, alimenta um debate eterno. O que é mais importante, jogar bonito ou vencer? O próximo jogo será crucial para medir os reflexos da polêmica. A expectativa é que o time entre em campo mais atento, mas sem abandonar o estilo pragmático. Se vencer novamente, Abel terá mais munição para defender sua tese. Se perder, a cobrança vai aumentar. A frase "sempre trabalhamos para a vitória" continuará ecoando, seja como escudo ou como cobrança. E a torcida, como sempre, será o termômetro. O Allianz Parque vai mostrar se o povo está com Abel ou se quer mais do que apenas 3 pontos. Enquanto isso,
O treinador segue firme, cercado de críticas, vitórias e frases que não passam despercebidas. Porque no Palmeiras, tudo vira manchete, especialmente quando a boca que fala é a de Abel Ferreira. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.